Eu sou Isabela Rocha. Olá, eu sou a Pri. E juntas somos Interligadas. O nosso podcast tem esse nome porque tudo que tem liga com a psicologia, a gente vai explorar nesse espaço. Hoje o tema escolhido foi um tema que ainda é um tabu, um tema que ainda causa angústia, que é o câncer. Mas a gente vai tentar trazer ele aqui com uma leveza, com um viver, um sentir. E para isso a gente tem duas convidadas muito especiais. É a Betânia, que é psicóloga clínica, e a Marcela, que é médica oncologista. Bem-vinda, meninas. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, meninas, pelo convite também. Vou começar com a Betânia. Queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história recente, né? Como que foi receber essa notícia, como que você se sentiu. Conta um pouquinho para a gente. A notícia em si, ela foi... O diagnóstico de câncer foi um pouco menos pesado do que o momento em que a médica que fazia o ultrassom de mama me disse tem que ir para a punção. Porque dia 17 de junho eu senti o nódulo na minha mama esquerda enquanto eu tomava banho. Não fazia nenhum autoexame necessariamente, mas enquanto eu tomava banho eu senti algo de diferente que eu não senti em nenhum outro momento da minha vida. Mas eu confesso que para mim foi algo assim, nossa, tem algo de estranho aqui, não será nada. Não por acaso, sei lá, assim, por algo divino, digamos assim, havia 20 dias ido numa ginecologista para fazer exame de rotina e na consulta não foi identificado nenhum nódulo. Então, para mim, ficou muito marcado o fato de eu conhecer o meu corpo. Porque eu sabia que algo de estranho tinha acontecido quando ele surgiu ali. E aí, fui fazer os exames, que eu já estava com todos os pedidos prontos. No momento em que a médica me falou, precisa ir para a punção, naquele momento eu entrei meio que num estado de choque, porque eu falei, punção? E até fazer a punção, sair o resultado, eu tive dias bastante desafiadores. Esse intervalo pareceu uma eternidade. E até chegar ao diagnóstico, eu tive a oportunidade de elaborar muita coisa. Eu escutei muita coisa do tipo, não pense no pior. Eu já tinha pensado. Inevitável. Não faça... Os nãos todos, assim, que eu olhava e falava, meu Deus. E era, quanto mais não faça, eu escutava, mais angústia eu ficava. E então, assim, esse processo de angústia me levou até para eu intensificar a minha busca na psicoterapia. Sim, gente, psicólogos fazem terapia. Eu sou consumidora número 1 do produto que eu ofereço. Então, sim, faço terapia. E sem a terapia eu não estaria aqui falando, acho que até com uma certa leveza, sobre um processo que é muito doloroso. Foi legal porque você falou comigo. Eu gostaria muito de compartilhar a minha experiência. Eu preciso falar sobre isso. Né? Sim. Quando você me convidou, né, você falou até assim, quando passar isso tudo, eu falei, Bela, eu posso falar agora, eu quero falar agora. Bem, assim, né, trazendo Freud um pouquinho, eu acredito na fala como um processo de elaboração e de cura também. Então, falar é algo que beneficia a mim que estou falando também. Na verdade, a fala é terapêutica, né? Por si só, exatamente. E nesse processo de descobrir o diagnóstico, quando eu recebi o laudo final da imunistoquímica, câncer, não foi nem a imunistoquímica, né? Foi o resultado da biópsia. Eu já tinha elaborado pode ser e pode não ser. Eu fiz 2 sessões que eu chamei, eu falei assim para o meu psicólogo, André, não
não vem usar termos técnicos de, olha, foi uma catarse, poderia usar. Foi uma sessão de descarrego mesmo. Brinquei com ele. Porque foram 2 sessões que eu realmente externei todos os medos que eu pude nomear. E foram 2 sessões muito importantes para eu poder chegar no dia do diagnóstico. Eu tive uma tristeza muito grande, claro. Mas eu já tinha elaborado um tanto de coisa que me possibilitou receber aquele diagnóstico, e o choro não era um choro de desespero, não era um choro de, puxa, minha vida acabou, era um choro de, puxa, eu vou passar por um processo difícil agora. Então, assim, o diagnóstico ele chegou desse jeito. A dúvida foi o momento em que eu mais sofri, a dúvida de vai para a biópsia e o que vai vir. E aí, então, essa elaboração toda foi dessa forma, Bela. Eu fico pensando assim, você, vamos pensar, tinha a evolução, vamos pensar assim, de fazer terapia, de ser psicóloga, de entender o quanto isso certamente iria te beneficiar num momento desse que difícil. Eu queria perguntar para você, que é médica, né, assim, que a maioria dos pacientes, geralmente não tem, né, esse tratamento até preventivo, vamos dizer assim, a terapia como algo preventivo. Como é que você enxerga, né, a importância de uma comunicação sensível, né, assim, de uma comunicação acolhedora com os pacientes quando vão receber o diagnóstico? Isso, para mim, é a maior dificuldade na oncologia, passa muito pela questão de comunicação, né? Porque os pacientes trazem para a gente maneiras que eles foram comunicados as notícias extremamente traumáticas. E todo mundo já passou aqui por notícias difíceis e a gente não esquece, de jeito nenhum, né? A forma que foi comunicada, a maneira que foi comunicada. Eu brinco que todo mundo não é que precisa fazer terapia, mas merece fazer terapia, né? Eu acho que... É um presente. É um presente, exatamente. E, infelizmente, poucas pessoas têm esse acesso por várias questões. Existe uma questão cultural muito grande também de que, eu não estou triste, então eu não preciso fazer terapia. E a gente sabe que não passa por aí, né? E numa diagnóstico de uma possibilidade de câncer, o medo ele vem muito marcante, né? Então, a gente ter essa comunicação sensível, a gente conhecer a pessoa que está do lado de lá, a gente reconhecer também a maneira que a pessoa está nos comunicando, mesmo que ela não esteja falando, né? A comunicação não verbal, ela é muito importante nesse momento, até para a gente saber até quanto a gente consegue ir, até que ponto aquela pessoa vai dar conta de ouvir, qual recurso emocional que ela vai ter que ligar, que ela vai ter que, né? Ela vai usar para a gente também não tirar o chão dela por completo. Mas a maioria dos pacientes, né, igual a Betânia falou, eles já chegam para a gente da oncologia já com isso, assim, alguém já falou com eles dessa possibilidade. E infelizmente, a maioria das pessoas é uma notícia, às vezes, muito fria. Olha, tem um nódulo aqui que a gente precisa investigar. Né? Eu tive um caso muito marcante de uma paciente minha, que a gente estava na época da pandemia, do Covid, e ela foi internada com uma falta de ar e estava num leito de isolamento de um hospital. E aí, sem ninguém da família, né, pela questão toda da pandemia, e chegou um médico para ela e falou assim, olha, você não está com Covid, você está com câncer. Desse jeito, assim, sem o menor tato, sem o menor preparo, e a paciente tentou autoextermínio naquele dia. Porque o Covid sabe? já era assustador, Sim, né? Imagina você... Será que ele estava achando que estava dando uma notícia melhor, gente, né? Porque Covid, né? Sei lá, né? E ela veio para mim num contexto assim de um pânico absoluto de médicos, né? Com toda razão. E foi uma trajetória muito linda, assim, porque ela faleceu, né? Infelizmente, ela estava com câncer de pulmão avançado, mas eu vi o quanto que uma comunicação errada trouxe danos muito graves e o quanto foi difícil a gente conseguir reverter tudo isso que a gente tinha trago, né, que tinha causado nela, e o tanto que depois, como a Betânia falou, assim, da parte da gente conseguir construir e elaborar, e o quanto o enfrentamento dela foi maravilhoso depois que ela passou por todo esse choque inicial.
Então, ela conseguiu entender que se tivesse sido de uma maneira mais sutil, né, no momento que ela tivesse com a família, olha, tem uma alteração que nos preocupou, acho que a gente vai precisar fazer mais exames, né, acho que a gente acha que não é Covid, pode ser uma coisa até mais séria, né, então eu vi que é uma paciente que ela tinha recurso, mas só que esse recurso teve que ser construído ao longo do tempo e o atraso na construção de recurso foi muito grande pela maneira traumática, né, que foi conversada com ela. E aproveitando a questão da falta de tato, assim, como que você percebe esse treinamento mesmo durante a jornada, assim, na sua profissão? Né? Você não é à toa que você está aqui, porque eu te conheço, eu sei de todo o cuidado que você tem com seus pacientes. Mas aí vamos falar da medicina como um todo, assim. A psicologia deveria estar mais presente nesse processo? Como é a sua percepção em relação à formação mesmo dos médicos? Eu acho que certamente a psicologia deveria estar mais presente. Eu tenho o privilégio, né, de trabalhar num lugar que 100% dos pacientes são acompanhados pela psicologia, né? Claro que se não tem uma demanda muito grande, é um tratamento às vezes mais breve, com menos efeito colateral, né? A psicologia às vezes faz algumas intervenções pontuais, mas existe uma avaliação psicológica inicial em 100% dos pacientes, mas eu sei que isso não reflete a realidade do país, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse suporte, né, emocional, psicológico, social, espiritual, né, de todas as esferas, ele é essencial. E acho que a formação nossa, enquanto médico, ela é muito deficitária nessa parte de comunicação. Né? Eu mesma, né, assim, na minha formação, eu não tive nenhum tipo, eu não falo só na faculdade, eu falo enquanto oncologista, né? Tanto na residência de clínica quanto na residência de oncologia, eu não tive nenhum tipo de formação de como comunicar, né? Eu comecei a ver essa importância quando eu fiz a minha especialização em cuidado paliativo e vejo hoje como que a maneira da gente comunicar interfere diretamente. E a gente tem isso na literatura, né? Assim, na minha pós-graduação, o meu TCC foi sobre decisão compartilhada com o paciente oncológico. E eu não falo só do Brasil, mas, por exemplo, a gente tem um estudo que mostra em 12 países, né? Que mostra que 59% dos pacientes com câncer avançado sem proposta de cura verbalizam que a proposta do tratamento é curativa. Então, assim, isso a gente está falando assim, de um dado extremamente grave, extremamente preocupante. Né? Graças a Deus, né, não é o caso da Betânia, mas assim, a gente está falando de pessoas que têm uma doença grave, que têm uma doença sem perspectiva de cura e que estão ali tratando, sofrendo às vezes com aquele tratamento, né? Às vezes não, a maioria das vezes. Muito invasivo. Muito invasivo e às vezes não tem a menor noção, né, assim, do que elas estão escolhendo. Né? Eu brinco muito, assim, eu falo muito assim, a gente não tem como saber. Mas se a gente soubesse hoje que a gente vai viver só mais 5 anos, a gente faria as mesmas escolhas? Será que a gente estaria aqui sexta-feira, né, gravando um podcast? Eu acho que eu estaria. Né? Acho que a gente estaria. Eu acho que a gente estaria, mas assim, será que a gente faria as mesmas escolhas? Não, mas muitas vezes não. E a né? gente privar a pessoa de saber o real prognóstico dela, é claro que esse prognóstico ele é construído. Né? Uma notícia difícil, ela não é um evento, ela é uma construção ao longo de consultas e de, né? Mas a gente está privando muitas vezes essa pessoa e essa família de fazer as escolhas que são importantes para eles. Né? De então, ter isso é um muito tempo real grave. de qualidade De perto qualidade, dos seus, né? Que é o cuidado paliativo que a gente vai falar hoje também um pouquinho sobre isso, né? Betânia, me fala como que é ter a psicologia ao seu lado nesse momento. Nossa. Eu acho que mais que do lado, dentro de ti, né? Dentro de mim. Eu tenho dito que eu sou uma Betânia antes da psicologia, em todos os sentidos, não só com o diagnóstico de câncer. E uma outra Betânia, a psicologia é um divisor de águas, ela atravessa a gente. O curso em si é transformador, né? Então, eu sou uma pessoa antes da psicologia e outra pessoa pós-psicologia. E ter a psicologia comigo, em mim, para atravessar esse deserto,
eu não saberia, acho que lidar da forma como eu estou lidando, se não fosse a psicologia. Nossa, Bethânia, então a psicologia é quase que um Deus? Não, não é isso. É a possibilidade de autoconhecimento, por exemplo, há pouquíssimo tempo eu estava elaborando na minha terapia, sobre estética. E era algo que atravessava parte das minhas escolhas de vida. Então, assim, foi construção lá na minha terapia que não tinha nada a ver com o processo que eu estava vivenciando com o câncer. E logo depois, quando eu inicio o tratamento oncológico, que foi pós-cirurgia, né? O Dr. Daniel, que é o meu oncologista, ele fala dos efeitos colaterais que eu teria com o medicamento. Ele falou, um dos efeitos é a queda de cabelo. Meu marido falou, vai cair mesmo? Ele falou, vai. E eu amei que ele tenha sido honesto comigo, porque eu saí super mexida nesse dia, mas eu pude, mais uma vez, elaborar sobre essa mexida que me deu. E no momento em que isso aconteceu, essa carequice que está aqui, que hoje eu vejo de uma outra forma, as minhas cicatrizes, a forma como eu significo isso tudo, eu só consigo significar por causa da psicologia. Ai, Bethânia, você poderia fazer essa mesma coisa se fosse... Gente, eu tenho uma outra formação antes, sabe? Eu sou uma pessoa espiritualizada, mas a espiritualidade sozinha não foi capaz de me oferecer aquilo que hoje eu tenho de autoconhecimento. Eu não estou dizendo que só se tem autoconhecimento com psicoterapia. Eu acho que, sim, é possível adquirir autoconhecimento com outros processos. Mas estou falando de mim. Então, para mim, a psicologia foi essa possibilidade de autoconhecimento profundo para hoje eu olhar e falar, eu quero sair de lenço, eu quero sair assim. Não, eu quero sair assim. Por quê? Porque eu desejo. Porque eu quero. Eu quero ter uma cicatriz à mostra no braço ou mostrar a minha cicatriz da mama de uma forma leve. Sim, por quê? Porque eu quero. E isso tudo, para mim, foi possível por conta da psicologia. E, para além disso, eu acho que, enquanto paciente recebendo a quimioterapia, o medicamento, ter a psicóloga, que todas as sessões, todos os ciclos, ela está ali do meu lado, para além da minha psicoterapia, é algo que acrescenta e me leva a observar, enquanto paciente, o papel que a psicologia exerce também nesse lugar que a doutora Marcela trouxe, de suporte, sabe? Então, assim, eu consigo hoje olhar para a psicologia nesse lugar de paciente, mas também de profissional, observando como que aquela pessoa que está ali na minha frente pode me auxiliar e pode auxiliar tantas outras mulheres, tantas outras pessoas que estão passando pelo câncer, né? Eu estou frisando mulher porque é a minha experiência de câncer de mama, né? Mas sei que ela está lá para outros tipos de câncer. Então, assim, a psicologia, para mim, é esse lugar. Hoje é quase que um lugar sagrado. Doutora Marcela, não sei se você tem essa diferenciação mesmo, assim, de ter pacientes que tiveram acompanhamento, né, de psicólogos, psicólogas, e os que não tiveram, né? Que diferença que você vê, mesmo no acompanhamento, seja do tratamento, de como lidar com a situação de pacientes que têm esse suporte e pacientes que, às vezes, por mais que o local onde você trabalha tenha, talvez seja uma escolha, acho, do paciente, talvez ter ou não, né? Não, e não só o local que eu trabalho, eu penso assim, a caminhada antes, né? Eu acho que a maneira que a pessoa interpreta o diagnóstico e que ela lida com tudo, uma pessoa que já tem uma história prévia, uma análise prévia, realmente ela vem com muito mais bagagem do que uma pessoa crua, digamos assim, né? Então, a gente vê isso muito na prática. A Bethânia trouxe muito bem. É claro que tem outras questões espirituais e tal que amparam muito o paciente, mas muitas vezes isso sozinho não é possível.
né? E a pessoa que tem esse autoconhecimento, né? E que consegue muitas vezes parar e ter essa reflexão mesmo, assim, poxa, eu tô com câncer, então qual que é o meu medo agora? O meu medo é estético, o meu medo é de morrer e deixar meu filho pequeno, o meu medo é de passar mal com o tratamento, o meu medo é de morrer, né? Então a gente conseguir, uma pessoa que tem esse percurso, ela consegue nomear isso muito melhor, né? De quais esses medos, até mesmo para a gente conseguir enfrentá-los, né? Eu vivo muito isso dentro de casa também, né? Infelizmente, a minha mãe também tem um diagnóstico de câncer, hoje sem proposta curativa. E eu também faço minha terapia, né? Tenho um percurso aí de muitos anos de análise, né? Minha mãe é psicanalista, então, assim, eu vejo a maneira que ela enxerga, né? Assim, é muito diferente, assim, do que eu vejo da maioria das pessoas. E a Betânia trouxe, assim, a gente estava conversando de um dia que ela conversou na terapia e pensou assim, quais são todos os piores cenários? E às vezes a gente ter esse espaço para a gente falar sobre os piores cenários é muito importante para a gente conseguir colocar mesmo para fora. Então, qual que é o medo? Meu medo é esse. Então, eu acho que é super importante, né? Um paciente, ele se abrir para isso, ou então ele já ter esse percurso antes, junto com a questão espiritual, junto com o suporte familiar. E uma coisa que é muito importante também é a gente também ter esse olhar para a família. Porque não é raro, às vezes, eu precisar de dar mais suporte para a família do meu paciente do que para o paciente. Né? Eu fiquei aqui pensando enquanto você falava, eu venho pensando nisso e eu queria ver se faz sentido, se para você a aceitação da doença é algo que possibilita uma maior facilidade no tratamento e até uma melhor resposta. Isso foi uma pergunta que a psicóloga me fez no último ciclo. Ela falou assim, você se considera uma pessoa que aceitou o diagnóstico, aceitou a doença? Como que eu via isso, assim? E depois a gente elaborou a respeito disso, né? E eu fiquei pensando, puxa, eu conheço história de muitas mulheres, inclusive uma muito próxima da minha mãe, que ela não deixou que ninguém soubesse. Ninguém, nem mesmo o marido. Ela foi fazer todos os primeiros procedimentos sozinha. Nossa, que pesado isso. E eu não consigo mensurar isso vivenciando o que eu estou vivenciando com todo o meu suporte, com toda a rede de apoio que eu tenho, com todos os meus privilégios. Eu sei que no país que a gente vive, fazer terapia, ter acesso a uma equipe, ao tratamento mesmo, é um privilégio. E, assim, é uma pessoa que também tinha os privilégios, mas ela foi sozinha, até que chegou num ponto em que ela percebeu que ela não tinha como, porque chega um momento de ir para a medicação, ou para a cirurgia, você precisa ter acompanhante. Então, ela resolveu abrir para o marido, mas só. A minha mãe falou que foi visitá-la, que ela não via a carequice dela, porque ela falou, eu não vou permitir que ninguém saiba que eu tenho isso. E aí eu fico pensando se essa não aceitação pode ser um dos dificultadores, digamos assim, de um melhor prognóstico futuro, sabe? Pela tua experiência. Eu não tenho dúvida, né? Assim, a minha mãe, ela brinca muito, assim, que às vezes eu falo, eu não sei se eu aceito, eu falo brincando com ela, ela fala assim, minha filha tá aqui. Você querendo ou não, entendeu? Então, assim, essa parte de aceitação, assim, você pode até não aceitar, mas a doença tá aí, né? E uma hora você vai ter que encarar, né? Ou não, mas se você não encarar, você vai ter que encarar ela de uma outra maneira, né? Exatamente. Mas a gente tem hoje, assim, eu vejo isso muito na minha prática clínica, como que a pessoa lidar com leveza, né? E ela ter essa compreensão mesmo do que ela vai enfrentar, afeta muito a maneira que ela tolera o tratamento, né? E eu acho que afeta muito também a questão prognóstica. Eu tenho um pouco de, assim, tem muitas mulheres, né, principalmente câncer de mama, que o diagnóstico vem com muita culpa. Porque muitas pessoas associam a tristeza, né, alguma coisa, e a gente sabe que não existe essa relação, né? Mas o diagnóstico muitas vezes vem carregado de culpa.
Então, a gente também falar com as pacientes, né? Ah, você não pode ficar triste, porque tem médico que fala, não pode ficar triste e tal. Aí ela vai ficar mais culpada ainda de estar triste, né? Bom, vai sentir outra como coisa, talvez não pior, Exatamente, né? exatamente. Eu vi aqui o Divertidamente Exato, agora, nossa, né? agora. O filme, que é inevitável pra gente não pegar ele como exemplo. Como que você é básico, né? elimina um sentimento, né? Que já está ali. Já está ali. É igual você falou, né? Tipo, não fica triste, gente, mas tá, né? E aí? Faça o que com o que eu já tô sentindo. Hoje a gente tem muita evidência na literatura mostrando que pacientes, por exemplo, que praticam atividade física, eles vivem mais, né? Isso é fato. Pacientes que têm um suporte familiar melhor, eles vivem mais. O ambiente, pacientes assim, que têm né? controle de sintomas melhor, por exemplo, pacientes com dor, eles vivem menos, né? Então, isso tudo eu acho que passa por muito disso que a Betânia falou, né? As pessoas que estão, por exemplo, sem dor, elas estão mais ativas e elas vão fazer as atividades físicas. As pessoas que aceitam, olha, eu estou vivendo um momento que vai ser muito desafiador. Eu estou vivendo um momento que eu vou ter minha fadiga, que eu vou ter náusea, que o apetite vai mudar, que o meu cabelo vai cair, né? Mas assim, eu acho que a informação ela é essencial, né, para a pessoa conseguir elaborar e lidar com isso. E é uma grande dificuldade de muitos colegas isso, assim, na tentativa de tentar atenuar, não, mas vai dar tudo certo, você vai tolerar bem, é só um sorinho, né? Às vezes vai fazer uma radioterapia extremamente agressiva, não, é um laserzinho, é uma luzinha, porque a gente vê isso, né? E isso é muito real e muito impactante, porque aí a pessoa começa o tratamento, tem os efeitos colaterais que são esperados e ela pensa assim, eu não sabia que isso podia acontecer. E a partir do momento que existe uma informação, olha, seu cabelo pode cair, a sua unha pode mudar de cor, você pode ficar com sensibilidade na mão e no pé, você pode ficar fadigada, né? E se isso acontecer, a gente vai caminhar junto e vamos ver as estratégias para a gente tentar atenuar isso, né? Então, a informação ela é muito importante. Né? Sim. Eu fico pensando assim, o quanto é importante ter uma equipe multidisciplinar, né, para dar essencial, conta, na verdade, né? De assim, quando eu falo equipe multidisciplinar, não estou falando só dos médicos, estou falando assim da rede de apoio, né, Sim. assim, do terapeuta, enfim, de quem está lá no ambiente, digamos, né, de tratamento, mas no ambiente, na vida da pessoa, né, assim, a importância de como você falou, né, assim, eu tenho um privilégio, eu tenho uma rede de apoio, né, a pessoa que você mencionou, deu o exemplo, provavelmente ela escolheu naquele momento, por uma questão dela, não ter, né? Ou não acessar, né? Mas e tem uma amiga minha que hoje está passando por uma situação similar e assim, eu me coloquei à disposição para ajudar ela. Ela falou assim, porque a minha família não está dando conta. Em vez de me ajudar, me olha, chora. Aí me olha, fica assim, aí se assim, a família não aceitou. Então, assim, da importância na hora de uma comunicação, né, de passar todos os detalhes para todos. É muito comum isso, assim. Na verdade, muitas vezes o paciente se sente muito solitário, porque ele consegue lidar com os piores cenários, mas a família não consegue lidar. E aí, muitos pacientes trazem, eu já tenho a carga da doença, a carga do tratamento, e eu ainda tenho a carga da minha família sofrendo. E aí, a família fica mais culpada, porque ele já está... Né? Então, vira aquela... Né? Então, a gente chama hoje no cuidado paliativo a unidade de cuidado. Então, a gente não fala só do paciente, a gente fala daquela unidade de cuidado que envolve a família, que envolve, né, os cuidadores principais, filhos, esposa, enfim, pai, mãe, porque realmente, muitas vezes, o olhar vai ter que ser muito mais direcionado para eles. Né? Assim, às vezes, eu já tive casos, por exemplo, de uma paciente que estava muito... Ela tinha um câncer de intestino e o irmão dela viu tudo que na internet poderia piorar, sabe? E aí chegou um momento que a relação deles ficou estremecida porque ela não podia comer absolutamente nada que estava fora, sabe? Do que ele tinha planejado para ela. E ela falou, gente, mas eu quero hoje tomar um sorvete, comer um, né? E aí realmente virou uma questão familiar mesmo, que a gente teve que fazer uma reunião e envolver todos, sabe? E trazer isso de uma maneira muito clara e muito assertiva, porque estava privando ela de viver. Anulou o viver, né? Anulou o viver, viver. Né? Assim, por uma questão dele, não dela. Sim. Né? Aproveitando, né, que você entrou no cuidado paliativo,
Explica pra gente, porque eu vejo muita gente, né, comentando, fulano está em cuidado paliativo, e quando você vai ver, não é bem um cuidado paliativo. Existe ainda, né, é uma pergunta, na verdade, não uma afirmação, existe ainda um desconhecimento até no meio médico do real cuidado paliativo? Com certeza, existe um desconhecimento enorme, né? E na nossa própria cultura mesmo, o termo paliativo é um termo que já vem muito pejorativo, assim, vamos dar um jeitinho ali, né? Assim, vai lá consertar um cano, vou pôr um negócio ali, um paliativo pra gente, né, consertar aquela coisa que não tem conserto, né? Eu, pessoalmente, até sou a favor da gente até mudar esse nome, porque eu acho que ele já vem carregado de um estigma muito grande, né? Mas, na verdade, quem conhece o que é o cuidado paliativo de fato não tem como não querer, né? Porque, na verdade, qualquer paciente que tem uma doença grave, ameaçadora à vida, né? E que tem uma equipe multidisciplinar, né? Que trabalha de uma maneira transdisciplinar, junto com psicologia, nutrição, assistente social, enfermagem, fono, físio, enfim, odonto, farmacêutico, médico, em prol daquele paciente, das necessidades dele e da família, é muito importante, né? Então, hoje, qualquer paciente que tenha esse diagnóstico de alguma doença que ameace a vida, ou que esteja causando muito sofrimento, de ordem física, social, espiritual, ele ser acompanhado pela equipe de cuidados paliativos, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, e os estudos mostram que os pacientes que estão com a equipe de cuidados paliativos, eles vivem mais, né? Então, existe essa coisa de quando está em cuidado paliativo é que não tem mais nada para fazer, ou que não tem tratamento mais para fazer, né? Ou então que o paciente, a gente agora é só esperar a morte, e, na verdade, é exatamente o oposto, né? E o grande desafio para mim é porque a equipe de saúde desconhece o que é o cuidado paliativo. Né? Então, às vezes, o paciente está lá em cuidado, né, com a equipe de cuidados paliativos, mas é um paciente que tem uma indicação, ele está em quimioterapia, ele tem indicação de ir para o CTI, e às vezes chega lá no pronto-socorro e o médico fala, não, ele é paliativo, não vou nem pedir exame, entendeu? Então, isso a gente vê, vou falar diariamente, sabe? Então, é muito falta desafiador. de humanização mesmo, né? E conhecimento. Né? Pior. Porque assim, é uma questão até técnica, vamos pensar, Não, né? é puramente técnico. É técnico. Nossa. Respira. Não. Respira. Mas me veio uma pergunta aqui agora, que eu sei da sua trajetória e sei que você foi para o caminho dos cuidados paliativos antes, né, do diagnóstico da sua mãe. E a gente falando aqui sobre espiritualidade, sobre uma questão de... Aí é uma crença minha, né, que nada é por acaso. Mas como é para você estar nesse lugar, sendo uma médica oncologista, lidar com o diagnóstico difícil, né, da sua mãe? Eu também acredito que nada é por acaso, né? Eu brinco muito que na época da medicina, sempre o meu maior medo da minha vida sempre foi perder minha mãe, né? E na época que Só um parênteses, tá, gente? A ligação das duas é uma coisa absurda, de linda. Eu acho que é de outras vidas, né? E eu brinquei que quando eu formei, a oncologia sempre me despertou uma curiosidade, porque eu lembro que um dia eu estava no ambulatório, bem no início da faculdade, e atendi uma paciente que tinha tido câncer de mama. E ela chegou com um sorriso no rosto para mim, e eu fui perguntando, o que você teve de problema? Não, eu tive um câncer de mama, fiz quimioterapia, terminei há 2 anos, e eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, gente, como que uma pessoa tem um câncer e consegue estar aqui, tipo, leve e tal, normal, sabe? Falando disso com tanta naturalidade. Então, foi uma luzinha que acendeu e que eu fiquei profundamente admirada por ela. E aí foi essa luzinha que acendeu, porque eu nunca tive nenhum caso de câncer na família, né? Ninguém, nem... Então, minha família, todo mundo morre ou de Alzheimer ou de infarto. Então, eu lembro que quando eu estava perto de formar, né, eu falei, eu não vou fazer cardiologia porque eu não quero ficar conhecendo prognóstico e pelejando com essa parte cardíaca, e não vou fazer geriatria nem neuro porque, né, a gente tem um histórico forte de Alzheimer na família. E aí fiz oncologia, fiz cuidado paliativo e minha mãe teve o diagnóstico, né? E eu brinco com ela, falo, mãe, tanta doença para você ter, você precisa ter justamente, né?
Então, eu acredito mesmo que nada é por acaso, porque, né, igual a Betânia falou, o diagnóstico da minha mãe me transformou profundamente, assim, em todas as esferas. Eu tive, né, assim, foram 4 anos, né, são 4 anos, né, e hoje uma realidade muito palpável aí de uma morte, né, e isso era uma coisa que hoje eu falo, mas que era uma coisa impensável de eu falar 2 anos atrás, 3 anos atrás. Isso é uma coisa muito recente, assim, que eu tô conseguindo elaborar isso, sabe? E me transformou muito enquanto médica, porque eu tô vivendo o outro lado, né? E vejo a importância da gente ter esse suporte do outro lado. E, principalmente, assim, acho que a minha maior lição é ver o tanto que uma comunicação respeitosa faz toda a diferença para a gente conseguir lidar, né, assim, com tudo. E o médico da minha mãe, nesse ponto, assim, ele é impecável, né? Eu tive umas comunicações trocadas aí até ela ter o diagnóstico que me geraram muito sofrimento, sabe? E eu falei disso, assim, como que a gente não esquece, né, quando a gente recebe uma notícia. Então, quando a minha mãe chegou no oncohematologista, ela já tinha um diagnóstico, mas a primeira possibilidade de um câncer foi dada, assim, no bloco cirúrgico, minha mãe sedada, eu sozinha. Aqui, com certeza é câncer, né? Olha isso aqui e tal, sabe? E eu sozinha, passando por um aborto, né? Enfim, então é muito pano pra manga, né? Mas, assim, me transformou profundamente. E com a minha crença também espiritual, eu acho que não é por acaso, né? E acho que a doença da minha mãe tem muito a me ensinar, não só eu, como a família toda, porque bagunçou o coreto todo, assim, digamos assim. Eu fico pensando assim, aí eu queria ouvir de vocês duas, assim, o que vocês acreditam que o quanto é importante saúde mental, emocional, para lidar com essa jornada? Não, nem falar do caso da tua mãe, doutora, mas assim, você é uma médica que cuida de outras pessoas, né? Independente até da sua mãe. Mas você vive essa jornada também com os seus pacientes e você vive a sua jornada, né? Com essa notícia, com essa situação, qual a importância, né, dessa saúde mental e emocional para lidar, né, com toda essa jornada? Assim, ao meu ver, é essencial, né? Assim, eu me mantive, não foi assim, mérito, eu continuei trabalhando, não é isso não, mas assim, durante todo esse processo de trajetória da doença da mamãe, eu sempre tive um acompanhamento, né, da minha terapeuta, esse autoconhecimento da gente reconhecer a nossa limitação, ele é muito importante, né? Então, assim, o autocuidado, né, é muito esquisito o médico que vai cuidar dos outros, ou um psicólogo que vai cuidar dos outros e não tem um olhar para si, né? Então, eu estabeleci algumas regrinhas, assim, minhas de, por exemplo, atividade física, de várias coisas, assim, durante a minha semana, durante o meu percurso, que me permitiram continuar, né, cuidando dos meus pacientes. E entendendo também que tiveram momentos que eu precisei recuar. Então, por exemplo, quando a gente teve uma notícia da recidiva dela, foi um dia que eu liguei e falei, gente, eu não consigo trabalhar hoje. Hoje eu preciso me trancar no quarto e chorar, né? E então, assim, a gente se reconhecer e reconhecer também o nosso limite, isso é muito importante para a gente não ultrapassar ele. Então, quando eu estou ali na frente dos meus pacientes, eu estou ali realmente corpo e alma, e eu vou te falar que estar do outro lado, estar também dando esse suporte para eles, de uma certa maneira, é como se dá um sentido muito grande, assim, é difícil de colocar em palavra. Sim. Bem, eu desde o começo falei da importância da psicologia em todo esse processo, mas assim, eu sempre me vi uma pessoa muito dramática na vida, sabe? De modo geral. Eu também. Muito dramática. E quando eu digo que receber o diagnóstico pós-psicologia é muito diferente, é nesse lugar. Porque eu acho que se fosse a Betânia eu não diria, 6 anos atrás, porque a psicologia entrou na minha vida, né? Tem 6 anos, 7, vai fazer, né? Eu já formei, tem um tempinho, mas foram 5 anos de faculdade, tô com 1 ano de formada. Então, vamos colocar aqui 7 anos atrás, se esse diagnóstico tivesse vindo, eu com certeza estaria olhando com outro olhar, muito voltado para essa dramaticidade que havia em mim. Eu consegui olhar para
para o diagnóstico como é um fenômeno dado. Eu me lembro de algumas pessoas me falarem assim, nossa, você passou pelo processo da raiva, do questionamento, e eu olhava e falava, raiva sim, porque é um sentimento normal que surge. Tive tristeza, tive raiva, frustração, mas de questionar, não. Tive muita culpa, principalmente porque em alguns momentos algumas pessoas vinham com questões assim, eu escutei frases do tipo, mas o que será que Deus quer te mostrar com isso? E aí isso reforça muito a culpa, mas essa é a parte boa de estar no processo terapêutico, porque eu já tinha elaborado essa questão da culpa e eu já tinha feito um processo de assim, qualquer pergunta que eu faça nessa linha, ela não vai mudar absolutamente nada do que está dado. O fenômeno está dado. O que eu faço com ele, sim. E então, assim, eu não me senti em nenhum momento à vontade, não passou pela minha cabeça nenhum tipo de pergunta de por que comigo? Até porque se acontece com tantas mulheres, por que não comigo, né? Eu estou neste mundo sujeita a vivenciar todas as experiências que qualquer outro ser humano vive. Por que não comigo? Então, o porquê não aconteceu, para quê também não. Mas uma pergunta, ela é constante e eu faço questão de mantê-la presente e viva o tempo todo em mim. O que eu posso aprender com isso? Essa pergunta, sim. Ela é uma pergunta que eu escolho fazer todos os dias. O que eu posso aprender com isso? E nesse processo eu descobri muita coisa. Muita coisa. E aí, assim, o câncer é algo devastador. Mas também pode haver beleza. E quando eu digo beleza, eu não estou dizendo de florear e fazer a positividade tóxica, que eu sou terminantemente contra. Não é o pensar só positivo. Pelo contrário, assim, eu estou atravessando um deserto, mas de vez em quando eu olho para o lado, tem um cacto que floriu. E aí eu poderia dar inúmeros exemplos para vocês. Por exemplo, é algo que me emociona muito, muito, muito. A minha sobrinha de 8 anos, que Bibi, a tia te ama, ela raspou o cabelo da boneca dela. E disse que era para me representar. E então ela fez uma sessão de fotos, porque eu também fiz uma sessão de fotos. Lindas, por sinal. Adorei ter feito. Então, assim, são essas belezas que eu tô dizendo, sabe? De que, assim, o que eu posso aprender com isso? Eu desejei fazer um ensaio fotográfico. Nunca fiz, nunca me permiti, nunca me perguntei se eu desejava. Este processo, eu não gostaria de estar vivenciando, mas dentro dele, eu estou me conhecendo mais e, puxa, desejei fazer isso aqui. Vou fazer, e fiz, e foi algo muito positivo. Puxa, eu não tinha ideia de que eu poderia alcançar uma criança de 8 anos. A minha sobrinha tem 8 anos. E ela foi fazer uma apresentação de balé e levou a boneca. E a minha irmã falou assim, mas por que você vai levar? Você pode perder ela lá. Ela falou, não, mamãe, é porque ela vai me dar coragem. Ela falou, como coragem? A tia Betânia não teve coragem de raspar o cabelo e não teve vergonha? Então, a boneca ela vai me dar coragem para subir no palco. São belezas que esse processo me possibilita enxergar e que me alimenta e que me dá uma força e que eu olho e falo, só por eu ter me permitido me terapeutizar é que eu pude me despir de muitas coisas, de estereótipo. O que é uma beleza, de fato? É ter um cabelo longo, como eu sempre tive? Hoje eu estou me permitindo enxergar outras coisas com um outro olhar, de outro lugar. E então, assim, a terapia, o processo pelo qual eu passei, que eu não comecei a terapia agora, né? Tem anos, mas passar por isso dessa forma, poder enxergar essas coisas, foi essa
transformação pela qual eu passei que me permitiu esse novo olhar, esse significar este processo todo pelo qual eu estou passando com esse outro olhar. Eu ainda não terminei, eu vou aprender um tanto de coisa ainda, mas essas pequenas belezas, ou até essa da minha sobrinha, eu fico assim, meu Deus Nossa. do céu, gente. E foi na semana em que eu estava imersa no meu... nos efeitos do terceiro ciclo. Eu estava assim... a analogia que eu fiz, eu adoro analogias, é de que, assim, pós-químio, eu faço um mergulho profundíssimo. E eu nunca mergulhei, mas lendo e ouvindo quem já mergulhou, os mergulhos muito profundos promovem pressão, inclusive física mesmo, né? Você não escuta nada. Eu fico realmente sem querer conversar, escutar ninguém. O corpo pede. Eu tive que entrar num processo de autoconhecimento muito grande para respeitar isso, porque eu achei que eu ia fazer uma químio e eu ia ficar ativa e... Puxa, o corpo pede. E então eu estou respeitando o meu corpo, e nesse mergulho profundo, quando eu estava voltando para a superfície, a minha sobrinha me traz isso. Então, são tantas coisas, acho que eu estou até misturando tantas coisas, mas é porque, para mim, tem sido um processo que é muito difícil, muito desafiador, é doloroso. Doloroso não de dor física, porque o câncer em si, ele, pelo menos o de mama, ele não promove dor. Eu não sentia dor, já nem existe mais, porque foi retirado. Então, eu não tenho dor física. Uhum. Mas é dor emocional. E aí, nesse lugar, a psicologia entra e me auxilia, a espiritualidade entra e me auxilia. É isso tudo. Nossa, maravilhoso. E você falou dessa dor, né? Eu vejo muito assim, a dor de um olhar, a dor de uma culpa, igual você trouxe, de um preconceito também, que ainda acredito que exista muito. Eu vejo muito na prática clínica, né? Essa questão da culpa, não necessariamente com câncer, mas com qualquer fator difícil que ocorra na vida, né, dos nossos pacientes, que tem a fala de alguém próximo. E como dói essa fala. Sim. Não, você está passando por isso porque Deus quer te mostrar algo. Não, gente. Não é por esse caminho, né? E pegando esse gancho, assim, eu queria conversar um pouquinho aqui a gente sobre essa questão do preconceito, sabe? Como que ainda é esse tabu, a falta de conhecimento também em relação à doença, né? Eu não sei se a palavra é preconceito ou se é um medo mesmo de olhar o outro e se imaginar naquele lugar. O que vocês acham? Eu acho que é um desconhecimento, né, assim, e eu não sei se é tanto, assim, eu acho que existia, assim, um preconceito, hoje muito menos, assim, né, mas eu acho que a grande questão que eu vejo é que as pessoas acham que elas sempre têm que falar alguma coisa. Entendeu? Então, por exemplo, se eu sou amiga da Betânia e eu fiquei sabendo que ela está em tratamento oncológico, eu não vou encontrar com ela porque eu não tenho o que falar. E aí, nisso, as pessoas se isolam, né? Assim, mas eu acho que não é preconceito, eu acho que é falta de informação e achar que tem que falar alguma coisa. E não. Então, às vezes, a gente está ali e a gente não precisa falar, né, do assunto, ou então a gente pode ouvir. Ou então a Betânia pode chegar, por exemplo, e falar um dia, por exemplo, falar, nossa, Bela, tô aqui, fiz a quimioterapia, tô aqui com uma fadiga, tá difícil demais, meu cabelo caiu, eu tô morrendo de medo, essa quimioterapia é preventiva, mas vai que minha doença volta, e nossa, eu não tô conseguindo comer e tal. E aí, você tem que falar alguma coisa. Entendeu? É um acolhimento, então, não, é um né? acolhimento, é falar assim, um Betânia, afeto necessário. Poxa vida, eu tô aqui. Eu não consigo mensurar o que você está passando. Né? Mas a gente não tem que trazer alguma fala de não, vai ficar tudo bem. Porque a gente tem esses mecanismos. Sim. Não, vai ficar tudo bem, não, vai dar tudo certo. Né? E no seu caso, vai mesmo. Né? Mas muitas vezes a gente está diante de uma doença que não vai dar tudo certo. Né? Então, por exemplo, eu escuto muito, assim, as pessoas não falam por mal, tá tudo bem.
Mas, por exemplo, no caso da doença da minha mãe, não vai dar tudo certo, né? Assim, ela vai falecer desse câncer. E aí, é o que eu mais escuto. Não, vai dar tudo certo. Deus está cuidando de tudo. Não, tá bom. Aí você fala, obrigada e tal. Mas essa necessidade que as pessoas têm de achar que elas têm que consolar de alguma forma. E elas acabam, às vezes, atrapalhando. Né? E você me fez lembrar de um dia em que eu falei para... A minha irmã me mandou uma mensagem. Quer dizer, a gente tem um grupo de irmãs, né? Eu sou filha de nordestino, de baianos, e eu sou baiana, e somos uma família grande, somos 5 mulheres. Então, nós temos um grupo só das 5 mulheres, e tem um irmão, mas o meu irmão, nesse grupo, é só as Tadinho, meninas. Ele tá no grupo da família. Ele tá, ele não fala, mas Pois é mais ou menos isso. Então, ele tá no grupo da família toda, e um grupo que somos só nós 5. E um dia minha irmã falou assim, puxa, eu me sinto impotente. E eu olhei a mensagem dela e isso que você traz, assim, das pessoas se sentirem na obrigação, parece que, de falar alguma coisa, ou de fazer alguma coisa. Na hora que ela verbalizou escrevendo, né? Eu olhei e falei assim, isso, é um fato. E eu respondi para ela e falei assim, a impotência é do humano. A gente precisa reconhecer as nossas impotências. De fato, você não pode fazer nada. Nada no sentido literal. Mas enviar uma mensagem dizendo que você gostaria de fazer algo é potente demais. Isso é fazer algo também. Então, eu percebo muito isso que a doutora Marcela traz, de assim, a pessoa se sentir na obrigação de falar e esse vai ficar tudo bem, ou então enviar uma mensagem assim, muito, parece que tem que ser uma mensagem... Positivismo tóxico. Tóxico. Ou o contrário, que reforça muito a culpa. Sumir. E eu me lembro de um dia de eu chegar na consulta e falei assim, doutor Daniel, eu estou recebendo mensagens. Antes de eu terminar, ele olhou e falou bem assim, que parece que você está morrendo, né? Eu falei, exatamente. E, normalmente, de pessoas com contextos religiosos muito intensos. E eu falei para ele assim, ainda bem que eu sei que nada daquilo vai se concretizar. Coisas assim, olha, eu estou pedindo a Deus para que o... Tipo assim, tem conteúdos que são muito de contexto religioso, né? Que o espírito de vida vá até você. Eu estou orando para repreender o espírito de morte. E eu olho aquilo e eu falo, gente, como assim? Mas aí a psicologia também me ajuda muito essa questão. Eu recebo esse tipo de mensagem e eu tento separar o que é meu e o que é do outro. Eu ia falar isso agora, isso não é seu. Isso não é meu. E então... Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Isso é sem a psicoterapia, psicologia, porque a espiritualidade que eu tive, única e exclusivamente ela, me levaria para o lugar de aprofundar isso. E então, assim, o autoconhecimento me leva para o lugar de essa mensagem diz muito do outro. Talvez medo, talvez como ele enxergue um diagnóstico que seja mais difícil, enfim. Mas isso é dele. O que é meu desse processo? Puxa, uma pessoa quis me mandar uma mensagem e eu agradeço pelo envio da mensagem. O conteúdo dela não é meu, eu separo, assim. Então, nesse sentido... Eu separo e graças a Deus eu aprendi a fazer isso. Mas você pensa que você aprendeu, mas a maioria não. Isso é algo que me faz... Que a gente está aqui também, né, gente? Porque, assim, com essa questão de todo mundo ter um smartphone na mão, achar que conhece tudo de tudo e do mundo, acha que tem que falar alguma coisa sobre, eu tenho algum conhecimento ou propriedade sobre um tema, ou eu tenho que simplesmente responder, né? Eu me sinto na obrigação de que não é possível, eu tenho que poder fazer alguma coisa. Eu sempre digo, cada um só dá o que tem. E às vezes é o que aquela pessoa tem, é aquilo. Só que assim, eu sei que deve ser muito difícil, eu não consigo me colocar nesse meu lugar de fala, porque eu não estou. Mas deve ser muito, você já está passando por uma situação complexa, que não deve ser fácil. Ainda tem que elaborar e dar conta do problema dos outros, gente, né? Então, separar, assim, né? É isso que eu falei. Ela tá gastando energia separando que não precisaria, mas Sim. que também é isso, é a realidade. Também é muito teórico você falar, você não precisaria, tá? Mas, né? Mas é uma realidade, que as mensagens chegam,
né, as falas chegam Sim. e a gente precisa elaborar, inclusive, isso também. Mas aí eu me vejo no lugar de... Eu reconheço meu lugar de privilégio de psicóloga e de uma pessoa que vivencia o processo da terapia. Então, assim, essa positividade tóxica também é ruim? Ou esse lugar de mensagens culpabilizadoras, que embora não seja o objetivo de quem está enviando a mensagem, e aí eu me entristeço quando eu penso nos demais pacientes, porque quem está vivenciando esse processo tem que ficar... quem não consegue fazer essa separação do que é meu, o que é do outro, isso angustia, absorve, e isso vai levar a interferir no tratamento. A pessoa acha que está fazendo o bem e, na verdade, está sendo algo pior. Sim. Acho que até isso, Bela, que me mobiliza, inclusive, para querer falar um pouco, sabe? Porque eu acho que a gente vivenciou... A minha geração é uma geração que vivenciou o tabu da palavra câncer. Eu escolhi, de forma muito consciente, falar de forma natural. Não porque não seja uma doença grave. Eu sei da gravidade que é. Porém, eu também sei dos prognósticos que hoje a gente tem dentro da ciência. A gente sabe da evolução. E, para além disso... eu acho que quanto mais estigma se coloca sobre algo, pior é para você lidar. Então, assim, de fato, quando eu contei para as pessoas, compartilhei com as pessoas, eu escolhi falar de forma natural. Olha, estou tratando um câncer, vou fazer uma cirurgia. E algumas pessoas até se chocaram. Eu tenho uma amiga, a Jana, ela fala assim, você me inspira, porque você falou com tanta naturalidade sobre o câncer. Eu não tinha essa intenção de inspirar o outro. Mas já que, então eu quero falar para mais pessoas com essa mesma naturalidade, porque... Não para naturalizar que, vamos romantizar o câncer. Não é isso. É naturalizar que existe, sim, o diagnóstico difícil, porém, quanto mais leve a gente puder levar, mais resultado positivo a gente vai ter. Uhum. E uma coisa que é fato, né, assim, o que depende da gente, que está no nosso, né, assim, no nosso alcance, é feito, né? Então, igual no seu caso. Você palpou o nódulo, você tomou as providências, você fez os exames, você fez a cirurgia, você tá... Então, tudo que lhe é devido, você está se fazendo. Agora, o que não te... Né, assim, o resto não te compete. Sim. Então, né, a gente tem que tentar ter paz, né, assim, porque muitas pessoas tentam, às vezes, pesar uma coisa que não está no nosso controle, né, e tentar, então, igual você falou, eu sei dos prognósticos, eu sei hoje do avanço, é exatamente nisso que a gente tem que focar. Né? Assim, eu estou fazendo o que há de melhor, eu estou tendo acesso, eu estou buscando e pronto, e fim. Né? E agora vamos viver e vamos tocar o barco. Sim. Né? Meninas, que conversa maravilhosa. Aprendi muito horrores com vocês. Quero mais uma vez agradecer imensamente. Já acabou? O convite. Já acabou. Você acredita? Pode fazer o ar. Quero agradecer imensamente, né? Vocês estarem aqui com a gente, compartilharem um pouquinho da história de vocês, do conhecimento de vocês. E dar aquele nosso recado. Finalizar. Primeiro agradecer vocês também, você, Bela, né? Minha companheira, minha partner aqui. Né, para quem está nos ouvindo ou nos vendo, essa jornada do câncer é uma jornada que envolve, né, aspectos físico, emocional, social, espiritual. A gente espera que essa conversa ajude todo mundo que está passando por isso, ou familiares, ou pessoas que estão ao redor, né, colegas de trabalho, enfim, né, para que isso, realmente, essa liga da psicologia, né, chegue para todo mundo da maneira mais acolhedora possível. E aproveito para chamar todo mundo para seguir nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso canal no Instagram, que com certeza vem muito mais coisa boa por aí.